Se o homem não serve a Deus, será escravo de si mesmo, de suas paixões desordenadas, de seus desejos egoístas. Por isso São Paulo diz: quando não servíamos a Deus, servíamos ao pecado. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e a sempre crescente desordem moral. Agora, os nossos membros, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida deve estar a serviço de Deus, a serviço da justiça, em vista da nossa santificação. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao pecado, à impureza. Se nós servimos a Deus, nós somos verdadeiramente livres. Porque então nós vivemos de acordo com a verdade, não de acordo com os nossos prazeres, não de acordo com os nossos caprichos. Libertados do pecado, sois como escravos de Deus. Mas Deus, que é nosso Senhor, e nós somos seus servos, não nos oprime. Ao contrário, Ele nos liberta. É que nós temos uma falsa concepção de liberdade. Achamos que somos livres quando fazemos aquilo que queremos, aquilo que desejamos. E na verdade, quando fazemos aquilo que desejamos, é que somos escravos. Somos livres quando temos a capacidade de escolher o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, mesmo que isso contrarie os nossos desejos. A liberdade nos foi dada por Deus para nós amarmos. A liberdade nos foi dada por Deus para nós escolhermos o que é bom, o bem. Se nós a usamos mal, se nós a usamos para o mal, então nós abusamos da liberdade e ela se torna escravidão. Então por isso São Paulo nos lembra: ou nós servimos a Deus, ou nós obedecemos a Deus, fazemos a sua vontade, ou então nós seremos escravos do pecado, que é um caminho de morte e de autodestruição. Ao contrário, entregando nossas vidas a Deus, nós somos livres, livres para amar, livres para escolher fazer o bem. E Jesus nos diz que não veio trazer a paz, mas a divisão, o que parece ser uma contradição, já que o profeta Isaías dizia: ele será chamado Príncipe da Paz. E quando Jesus nasceu, os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Quando Jesus ressuscitado aparece, Ele sauda os discípulos dizendo: a paz esteja convosco. Então, por que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a divisão? Porque a humanidade, desde então, se divide entre aqueles que creem em Jesus, que se submetem, que aceitam, que acolhem a sua palavra, e aqueles que não aceitam, aqueles que a rejeitam. A humanidade se divide entre os que creem e os que não creem. A história se divide em antes e depois de Cristo.
Por isso essas divisões não são obviamente desejadas por Deus, mas são a consequência da nossa liberdade de acolher ou não a salvação que vem de Deus. Então, aqueles que querem entrar no reino de Deus e aqueles que não querem, aqueles que o rejeitam. Seja como for, para aqueles que escolhem acolher Jesus, então o seu coração é inundado de paz, paz que vem de Deus e que não significa ausência de conflitos, de adversidades, mas a paz que é fruto da justiça, justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos em paz com Deus. É o que nos ensina São Paulo. Então, uma vez que os nossos pecados são perdoados, nós estamos reconciliados com Deus, estamos em paz com Ele. Somos amigos de Deus e não mais seus inimigos. Então, por isso essa divisão. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos dos homens, pelo respeito humano, fazendo a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Mas Jesus começa esse trecho que nós escutamos dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ele vem acender nas almas o fogo do amor de Deus. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. O batismo que Jesus devia receber, nós sabemos, é a cruz, é a sua paixão, é a sua morte. E Jesus diz que está ansioso, que ele deseja e não vê a hora que isto se cumpra, que ele dê a sua vida por nós, que ele morra pela nossa salvação. Então Jesus aqui expressa o desejo profundo que há no seu coração de se entregar por nós ao Pai, para acender então, como consequência da sua morte, acender nos nossos corações o fogo do amor de Deus, nos comunicar o Espírito Santo, derramar o amor de Deus nos nossos corações. Foi para isso que eu vim. Eu vim para incendiar o mundo, lançar fogo sobre a terra. Gostaria que já estivesse aceso esse fogo. Não vejo a hora de poder então cumprir a minha missão. Então peçamos a Jesus que esta Eucaristia nos deixe abrasados no amor de Deus, que nós também tenhamos o desejo ardente de dar a nossa vida a Deus, sem nenhum empecilho, sem nenhuma condição, sem os obstáculos que nós por vezes colocamos à graça de Deus, que Ele coloque no nosso coração esse desejo ardente de amá-lo, de servi-lo, de cumprir a sua vontade, assim como Jesus desejava ardentemente cumprir a vontade do Pai. Amém.